Oi, turma, vamos continuar nossa revisão de ENAD, agora focando nas questões objetivas. Eu sou a professora Álija, do curso de Administração UNEB, DCH1. Essa questão eu peguei de alguma prova do ENAD, né, que ela trabalha estatística e recursos humanos. As questões do ENAD, elas não vão trabalhar basicamente um assunto, ela mescla assuntos. Então, o gerente de unidade gestora de saúde X de um pequeno município brasileiro defende sua unidade como a mais eficiente das 3 unidades do município em termos de motivação de pessoal. Pois, durante um ano de registro de faltas e presenças, observou apenas 18 faltas de seus 90 profissionais, né? O gerente assegura que sua unidade é a melhor do critério em nível de faltas relativo ao número de profissionais. Lembrando que faltas na área de recursos humanos é chamada de absenteísmo de funcionário. E esse absenteísmo, ele tem um custo alto, né? E na área de gestão de pessoas, uma forma de você ver se sua gestão está sendo eficiente ou não é você gerenciar um número de faltas como metas. Isso, de acordo com o que a Venato, é uma forma de você observar o desempenho da sua organização, né? Verificando se ela cumpre esse desempenho, uma forma de meta. Recapitulando, que a Venato ele trabalha 6 formas diferentes da área de gestão de pessoas. Uma é agregar, a outra é aplicar, a outra é recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, esse gerente, ele quer trabalhar a partir daí o número de faltas, né? Continuando aqui o texto. Os gerentes da unidade Y e Z contestam o argumento do gerente da unidade X, o que se tornou fator de potencial conflito entre gestores. Para esclarecer melhor os fatos, o secretário de Saúde fez um levantamento das 3 unidades gestoras, X, Y e Z, e observou que foram registrados 150 profissionais, 62 faltas no total. Então, ele quer saber aí a questão do absenteísmo. Né? Ele quer saber que, com base no contexto acima, avalie quais são certas as relações propostas. Então, ele dá dois contextos. Contexto 1. O gerente da unidade gestora da saúde X tem razão ao defender a sua unidade como mais eficiente do município. Aí, ele relaciona por quê? De acordo com o item 2, a unidade gestora de saúde Z tem o mesmo nível de falhas relativo ao número de empregados dessa unidade do que a unidade gestora de saúde Y. Então, ele coloca aqui as alternativas de A e E para saber qual é a verdadeira. Para facilitar a visualização da questão, eu coloquei aqui os itens, né? Unidade X e unidade Y. A unidade X, ela tem, pegando dados das questões, 90 funcionários. A unidade Y, ela tem 120. O total de funcionários, 350. Na unidade X, teve 18 faltas. Na unidade Y, 24. Total de faltas, 62. Ele não deixa claro na questão o número de funcionários da unidade Z. Mas se a gente tem o total de funcionários, que é 350, sabendo que 90 são de X e 120 são de Y, é só a gente subtrair, né, o que falta, que no caso faltam 140. E a mesma coisa, a mesma ideia. Se você sabe que tem 62 faltas, X tem 18 e Y tem 24, então o que falta para chegar a 62 são 20. Diante disso, o que a gente tem, né, gente? A gente pode botar uma relação da quantidade de funcionários, do total de funcionários, pela quantidade de faltas. Então, a gente vai ter 18 por 90, 1/5. Então, significa que de cada 5 funcionários que existe falta. Em Y, a gente tem a relação de 24 por 120. Quando a gente faz e divide, também vai ter 1/5. Já em Z, a gente tem a relação de 20 para 140. Então, a gente vai ter 1/7. Então, 1/7, ele é menor. Então, Z é menor em relação ao número de faltas. Se a gente for olhar a questão 1 e a 2,
O que é que teremos? Diante disso, a gente pode dizer que as alternativas elas estão falsas, tanto a 1 como a 2. Por quê? X e Y, eles têm o mesmo número de faltas em relação ao funcionário. A cada um, 5 faltas, né? Porque tem um quinto, um quinto. E já Z é o que tem o menor número. De cada um, 7 faltas. Então, a resposta seria a alternativa E. Deixa eu voltar aqui o slide anterior, que diz que 1 e 2 são falsos. Por quê? Na 1 ele diz que o gerente da gestora tem razão ao defender sua unidade como a mais eficiente, porque X e Z não são. X e Y não são as mais eficientes, são as que têm o maior número de faltas. Todas as duas têm um quinto, conforme eu mostro para vocês aqui. E a 2, a unidade gestora de saúde Z tem o mesmo nível de faltas relativo ao número de empregados dessa unidade. Não é quem tem o mesmo nível de faltas, é X e Y. Z é o que tem o menor número. Vamos lá? Essa é uma outra questão, né? Que eu vou trabalhar um pouco a questão das teorias da administração, mais especificamente a teoria burocrática, foi criada aí por Max Weber, né? E ele diz que a burocracia, para ser perfeita, ela tem que ter formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Formalidade é que tudo tem que estar registrado dentro dos documentos da empresa. Impessoalidade é que as pessoas devem ser tratadas de forma impessoal, não pelos nomes que elas têm, mas pelos cargos. E o profissionalismo é que dentro da administração, com o princípio burocrático, tem que trabalhar aí as questões de análise de cargo, as pessoas, elas para passarem de um cargo para outro, tem que dizer como irá passar. Então, a burocracia foi a primeira teoria a deixar claro um organograma bem específico, a remuneração e os benefícios que as pessoas têm que ter, como elas passarem ou serem promovidas para um próximo cargo. Quando a burocracia ela não funciona direito, ela tem o nome de disfunção, falta de funcionalidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque o formalismo ele ficou tão alto dentro da estrutura que ela não se torna a melhor forma de gerir uma empresa. Ela vai promover obstáculos, dificuldade de inovar, por exemplo, porque as pessoas vão querer ficar naqueles mesmos cargos, vão criar panelinhas dentro do ambiente organizacional, entre outras coisas. É a má funcionalidade, as pessoas vão buscar também interesses próprios, vão criar muitas regras para poder dificultar. Então, esse texto, ele começa assim, em uma faixa afixada na parede do saguão principal de uma grande revendedora de automóveis, que vem superando suas metas de venda, pode-se ler o seguinte: satisfação 100% garantida ou seu dinheiro de volta para todos os carros comprados aqui com até um mês de uso. Certo dia, um cliente adentra o saguão da revendedora, entrega as chaves de seu automóvel recém-adquirido ao sorridente vendedor e anuncia: comprei meu carro aqui na semana passada, não estou satisfeito, quero meu dinheiro de volta. Surpreso, o vendedor afirma que essa situação nunca acontecera, mesmo com a faixa fixada há vários meses na loja. Essa faixa, gente, corresponde à formalidade da burocracia. Ele explica que a devolução do dinheiro pago pelo carro dependerá de uma entrevista do cliente com o gerente comercial da revendedora, de uma perícia minuciosa do automóvel para apurar eventuais dificuldades devido ao mau uso do veículo e do preenchimento pelo cliente de 7 formulários diferentes, detalhando suas razões para a devolução. Isso são características das disfunções da burocracia, que criou-se tantas regras que, para chegar à solução, coloca-se várias dificuldades, né, que são aí os excessos de regras. Informa ainda que, cumpridas essas etapas, depois de uma análise por parte do setor financeiro da loja, o dinheiro do cliente poderá ser devolvido em 10 parcelas mensais iguais. Com base no caso exposto, avalia as afirmações. O excesso de burocracia na revendedora de automóvel constitui um obstáculo para que a empresa seja eficaz em seus objetivos comerciais. Isso aqui, quando a gente analisa,
está incorreto, porque não é a burocracia. A burocracia bem empregada, ela funciona bem, né? Tanto é que tem ali formalismo, tem metas a serem cumpridas. Isso é uma disfunção que a própria loja promoveu. Então, essa alternativa, ela é incorreta. 2. A atitude do vendedor revela falhas no treinamento oferecido pela empresa, pois ele é incapaz de cumprir a promessa contida na faixa. Na realidade, não. Ele foi tão bem treinado que ele deixa claro aqui as etapas, né? Que o cliente, quando ele explica, que o cliente tem que fazer. Então, isso aqui não tem a ver com falta de treinamento. Ele conhece bem todos os procedimentos burocráticos e explica ao cliente. Então, a alternativa correta é a 3, que seria a letra B. A evidência das disfunções da burocracia é caracterizada pela dificuldade no atendimento aos clientes frente às demandas não usuais. Então, se aparece alguma coisa de diferente, os funcionários eles não vão saber como trabalhar. E isso promove um tipo de disfunção da burocracia, porque não está escrito ali na regra, ele deixa bem claro isso, né? E a partir daí ele não sabe como atuar. Então a resposta certa é a letra B, apenas a 3. A questão 24 da prova de 2022, ela é uma questão de pesquisa operacional. Achei ela interessante e fácil de resolver, apesar de ser de PO. Por quê? Ele diz assim: uma cooperativa de produtores agrícolas deseja escoar sua produção de cocos advinda de fazendas de origem para os centros consumidores, com o objetivo de atender as demandas desses locais no mês seguinte. Devido ao aumento do custo de produção e transporte, a cooperativa decidiu contratar um administrador para ajudar a reduzir o custo de distribuição, definido o volume a ser transportado de cada região de origem para cada região do centro, que é o centro consumidor. E aí ele coloca essa tabela aqui. Esses dados aqui fui eu que coloquei a partir desses dados que estão aqui embaixo, que o objetivo é facilitar a visualização dessa resposta. Então, ele diz que quando você sai do local 1 para o centro consumidor 3, você vai ter um custo de R$100 por tonelada. Da origem 1 para o consumidor 4, 150. Da origem 2 para o centro 3, 90. E da origem 2 para o destino 4, 135. A origem 1, ele coloca aqui embaixo, ele tem 400, então eu só fiz transcrever para cá. E a origem 2, 300, eu também só fiz transcrever para cá. O centro consumidor, ele demanda 250 unidades e o centro de destino, ele demanda 450. Então, como montar um modelo, né? Fácil. É só você, primeiramente, utilizar os dados daqui de dentro para criar a questão de minimização, que ele quer uma questão de minimização. Então, seria 100x13 mais 150x14 mais 90x23 mais 135x24. Porque o que na realidade ele quer? Que você, ao montar um modelo, saia da origem para o destino. Nunca investe do destino para a origem. Então, repetindo, você quer minimizar, então vai ser 100x13, origem, destino, mais 150x14, mais 90x23, mais 135x24. Isso aqui é a função objetiva, que é isso aqui. E depois as restrições, que basta igualar com os valores dos extremos. Já que a gente usou os valores daqui, a gente não precisa mais usar nem 100, nem 150, nem 90, nem 135. Então, a gente vai ter primeiro as linhas e depois a coluna. x13 mais x14 igual a 400. x23 mais x24 igual a 300. Depois a coluna. x13 mais x23 igual a 250. E x14 mais x24 igual a 450. Que é basicamente isso aqui. Os outros não contemplam. Então, a resposta, letra A. Assim, a gente resolve 3 questões. Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Mas vou mandar esse material com outras questões, inclusive resolvidas e justificadas. Bom, Enádia, para você. E quando fizerem as questões de
O questionário do estudante, que é o questionário do IMEP, que vai investigar as condições da instituição sobre, né, as condições referentes à oferta do curso, infraestrutura, corpo docente, organização didática, experiência acadêmica do aluno, coloquem tudo excelente. Porque isso vai ser avaliado no curso que vocês estão se formando. E nós precisamos manter o nosso curso em nota 4 e quem sabe passar para 5. Se você coloca bom, regular, ruim ou não se aplica, as notas do curso irão baixar. Obrigada por ficarem até agora e até a próxima vez. E vejam os materiais resolvidos. Bons estudos, bom ENAD.